Chansan Pema Gisan Lumbola Yamsen Choki Modrye Pema June Shisutai Kurdu Kandu Mambur Kol Jesu Dadruki Lakshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Oigen Yuki Nupsan San Pema Gesan Dombola Yansen Shagin Yadrupye Pema June Shesuda Kurdu Kandro Mambe Kol Jesuda Druki Lakshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Jim Chansan Pema Gesar Dombola Yansen Shagin Yadrupye Pema June Shesuda Kurdu Kandro Mambe Kor Jesu Dadruki Jingi Lakshi Sheksu So Guru Pema Siddhi Om Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Chunyen Jepe Sonanchi Drola Penji Sanje Drupa Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penji Sanje Drupa Sanje Chodan Sochi Chonala Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penji Sanje Drupa So So, I always love to come back and touch earth and sky. Ele sempre gosta de voltar a unir o céu com a terra. So we come back to the foundational teachings of the Buddha, addressing a question we've always been asking. Então ele vai voltar para os ensinamentos fundamentais do Buda, a pergunta de
o que nós estamos buscando? O que nós devemos perguntar? Why am I vulnerable to suffering, and Nós- how can I make it stop? Nossa pergunta que sempre fizemos: por que eu sou vulnerável ao sofrimento? Como que eu faço para me livrar disso? And the answer comes, we're vulnerable to suffering because literally we're closely holding means identifying with our body, mind, our 5 skandhas. Então a resposta é que a gente segura bem de perto, assim, nosso corpo, nossa mente, os 5 skandhas, Which have never been I or mine, but which we tenaciously grasp to as actually and really being I and mind. que nunca foram eu e eu, mas nós nos agarramos com muita tenacidade como sendo eu e meu. And this very phrasing, Nyewa Lemba, which means Lemba means to take, like Donglen, Lemba. And Nyewa means close. So we take it close. My body, my feelings, my way I recognize things, my whole array of mental activities, mental formations, my consciousness. We hold these tightly, and then we're ready to suffer. Então a gente toma e traz bem para perto, segura bem, bem apertado o meu corpo, a minha mente, a minha forma de ver as coisas, os meus sentimentos, a minha consciência. A gente toma e aí a gente está completamente vulnerável ao sofrimento. You can see that space itself is not our target. There's no possible way you could poke it or harm it or do anything to it. It's just space, so it's invulnerable. That's one of the 7 qualities of Vajra. Well, space is invulnerable. How would you harm space? Can't Então, even imagine. Espaço é uma coisa que a gente não consegue tocar, cutucar, a gente não consegue ferir. Então o espaço ele é invulnerável, ele tem realmente as qualidades do Vajra. And as we'll see today, awareness itself is likened to space. Dharmadhatu is likened to space. E a gente vai ver hoje que a consciência ela é comparada ao espaço. Dharmadhatu é comparado ao espaço. And the core theme from this morning will be this primordial indivisibility. That is, they've never been separated, only nominally, but and otherwise in no way separate. The vastness, the open space of primordial consciousness, the open space of Dharmadhatu. Então hoje o nosso tema de hoje é a inseparabilidade primordial. Nunca foram separados, só foram separados nominalmente. No espaço da consciência primordial, a expansão aberta da consciência primordial e de Dharmadhatu. So as we've seen, point by point, going through different types of phenomena throughout all of samsara, the Buddha fields and so forth, that when you examine them, when you really probe, how do they exist every single time, homogeneously, you come to the culmination of objectless openness. That's for everything. Elementary particles all the way through to everything else. Objectless openness. Então a gente viu na sessão 3 que tudo que a gente investigou até agora, de partículas elementares até a própria mente, toda vez que a gente investiga profundamente, a gente acaba sempre chegando a uma expansão, uma abertura sem objetos. Invariavelmente a gente chega nesse ponto. Without knowing that this indivisible Dharmakaya Dharmadhatu is each of us here. That's who we actually are. Not knowing that, as appearances arise, such as the appearances of the 5 skandhas, not knowing who we actually are, as if we're amnesiacs, we grasp onto that which we are not. Então, como a gente não sabe que quem a gente verdadeiramente é essa inseparabilidade, indivisibilidade de Dharmakaya e Dharmadhatu, como a gente não sabe isso, quando as aparências surgem, a gente se agarra a elas como se fosse eu. As we grasp onto, identify with the 5 skandhas, or more simply body-mind, then from this open, vast, limitless spaciousness, there's a contraction. A contraction to the size of your body and mind. Então, como a gente não sabe que a gente é essa expansão aberta, ilimitada de Dharmakaya e Dharmadhatu,
quando surge o eu, a gente se contrai. Todo esse espaço gigante, ele se contrai e fica do tamanho do nosso corpo-mente. And then we reify I, and we reify the skandhas as mine. E aí a gente reifica o eu, a gente reifica os skandhas como meus. So there's this vast contraction and then freezing. Então tem da vastidão, tem essa contração e daí esse congelamento. One of the most common analogies for the relationship between Dharmakaya, Christian awareness, and our minds is that Dharmakaya is like water in its fluid state. But then when we contract and reify our minds, then it's like that water freezing. Então, uma das analogias mais comuns para comparar Dharmakaya, né, lucidez prístina e a mente, nossa, Dharmakaya é a água no estado líquido, fluido. E quando acontece essa contração, então a nossa mente é como se fosse a água congelada. This transcendent trinity of primordial consciousness, absolute space of phenomena, and the energy of primordial consciousness, all of them empty of inherent nature. This is like an infinite field of possibility. Então essa trindade transcendental de lucidez prístina, consciência primordial, Dharmadato e a energia da consciência primordial é como um campo de possibilidades. But when self-grasping arises, then there's a contraction and solidification, and then we have this world and me. Not all of the worlds. All kinds of worlds could be appearing here. Infinite possibility of the world right around you. An infinite possibility of how you could manifest. In all your previous lives, how many? Now, right now, how many ways could you manifest? But when there's self-grasping, we go into lockdown. You know the term, yes? We go into lockdown. No, this is me. And this is where I am. Lockdown. All the possibilities have collapsed and frozen into this world, which we call samsara. Então, quando surge a fixação a autofixação, a fixação ao eu, então surge este mundo. E surge eu. Entre todos os mundos que poderiam surgir, surge este, para cada um de nós. Né? Nós poderíamos nos manifestar de infinitas maneiras. Cada ser se manifesta de uma forma, o mundo se manifesta para cada ser de uma forma. Para nós, em todas as nossas vidas, o nosso mundo se manifestou de muitas maneiras. Mas quando surge a fixação ao eu, nós ficamos trancados. É como se tudo se congelasse, aquelas infinitas possibilidades, elas se colapsam e congelam. So out of ignorance of who we actually are, not knowing this Trinity is who we are, out of that unknowing, then we misapprehend delusion. And we create our own prison. We speak of the prison of samsara, right? Who created the prison? We did. Which means we can uncreate it at any time. Então, como a gente não reconhece ser essa trindade, né? Então surge o nosso samsara, surge a nossa prisão do samsara, né? Mas essa prisão foi construída, então a gente pode desconstruir assim a qualquer momento. We create samsara in an instant. Nós criamos o samsara num instante. When we see appearances as other and then reify them, that's how long it takes to create samsara. Quando surgem as aparências, nós nos identificamos com as aparências e reificamos, aí nesse instante surge o samsara. And not just a long time ago. Não apenas há muito tempo atrás. We are freshly creating samsara every instant that we view appearances as other and reify them. Nós criamos o samsara de novo, fresquinho, a cada instante, cada vez que a gente congela a aparência como sendo outro. And all of that closely holding, all that reification, all entails contraction. Então esse segurar de pertinho, essa reificação, tudo isso implica contração.
from the open expanse, infinite open expanse, filled with infinite possibility, there's contraction. Dessa expansão infinita, aberta, de infinitas possibilidades, acontece uma contração. This is why there's such an enormous emphasis, especially in Dzogchen, more than anywhere else that I've seen, on relax, release effort. Don't give more, give less. You're already giving so much effort to creating samsara. Give it a rest. Por isso que ele entende que tem uma ênfase maior no Dzogchen, maior do que em qualquer outra tradição, de relaxar, de soltar. A gente já faz tanto esforço, já faz tanto esforço para criar o samsara. Então agora solta, faça menos, dá um tempo, solta. So to repeat, when it comes to the five skandhas, we contract by identifying with them, and then we cement it with reification. Então, o que acontece é que quando surge a autofixação, a gente se contrai para se identificar com o eu, e aí a gente cimenta isso com a reificação. And this is why at the end of this section, there's a reference to the four maras, the four devils, the four maras, and one of those is the five skandhas. The five skandhas are said to be maras. Por isso que no fim dessa sessão, ele faz referência aos 4 maras, né, aos 4 demônios. E um dos demônios são 5 skandhas. Um dos maras são 5 skandhas. Now, of course, all of the four maras are generated by our own minds. Claro. There's nobody coming out from the outside. Claro que os 4 maras são gerados pela nossa própria mente. Eles não estão vindo de fora de algum outro lugar. So obviously, they're no inherently existent maras. Então é claro que não existe nenhum mara inerentemente existente. But it's strange. It is said your five skandhas are maras. Mas é esquisito ele falar que os 5 skandhas são maras. Your body, feelings, recognition, mental formations, consciousness, maras. Seu corpo, seus sentimentos, a discriminação, a cognição, a consciência são maras. Why demonize your body, feelings, and so forth? Why do that? Why call them maras? Por que demonizar o seu corpo, os seus sentimentos? Por que você chama isso de mara? They're not maras. Eles não são maras. The body isn't a mara. O corpo não é um mara. Body's just a body. O corpo é só um corpo. Feelings are not a mara. Feelings are just feelings. Sentimentos não são maras. Sentimentos são só sentimentos. But nevertheless, the Buddha himself spoke of the skandhas as maras. Mas, no entanto, o próprio Buda falou dos skandhas como sendo maras. We make them maras. Nós transformamos tudo isso em mara. Maras are those which torment us, create obstacles, create all kinds of problems. Those are by definition, that's a mara. You have your path, you're dedicated to the path. The maras, their job is throw you off, demoralize you, derail you, crush you, take away all your inspiration. That's what maras do. Então, mara, por definição, é uma coisa que cria obstáculo, que te atrapalha. Então, se você está querendo se dedicar ao caminho, o mara é aquele que tira você, joga você para fora do caminho, te arranca a sua inspiração, acaba contigo. Isso é um mara. As soon as we identify with and reify our skandhas, because we've done that, they arise as maras. Então, assim que a gente se identifica com os skandhas, porque pelo fato de a gente se identificar, eles então se tornam maras. How many people are devoting themselves to practice? But they say, oh, I'm trying to devote myself to practice. But my body has this problem, and oh, I'm getting older, and I'm getting some arthritis, and my body is really a problem. Quantas pessoas estão querendo se dedicar à prática, mas aí começam, mas meu corpo não me ajuda, tem uma dor que não me larga, mas meu corpo dói, meu corpo não sei o quê, meu corpo não sei o que lá. The body's not a problem. O corpo não é um problema. You're identifying with it, which you shouldn't have done. You're reifying it, which you shouldn't have done, and now it is creating problems for you. Oh, come on. You created a problem for you, nobody else. O que aconteceu foi que você se identificou com o corpo e não devia ter feito isso. Você reificou o corpo e não devia ter feito isso. E agora você pega e fala, ele está criando problema para mim? Fala sério, você que está criando problema para você. So we looked at this simple brilliance of the Dzogchen approach to mindfulness of breathing and see what a direct antidote that ever so simple practice is.
as you're resting in the open expanse of awareness, not contracted into a little bindu, open expanse of awareness, resting there, primarily just resting there, and just out of the corner of your eye noting, breathing in, breathing out, but without even thinking, body is breathing in, my body is breathing. No, never mind that. Shh. Without even labeling it. That's it. Just to give you a little bit of something to, like a metronome if you're playing piano. So play in space and let the breathing be your metronome. Como fala metronome? Metrômetro. Metronomo. Tá. Ai, então, é tão bonito de ver como essa prática de... essa abordagem de Dzogchen da atenção plena à respiração é brilhante, né? Porque ela é um antídoto direto para essa contração, assim. Porque a gente está repousando na abertura, no espaço aberto, vasto da consciência, e lá no canto do olho, assim, a gente está vendo, inspira, expira, entra, sai. Mas não é o meu corpo respirando, a minha respiração é só entra, sai. Que nem essa coisa que o Lama fez, né? E como se você estivesse tocando piano e tivesse um metrônomo só lá. Só para dar uma graça. I can tell that was a Brazilian metronome. Não, ele entendeu que é um metrônomo brasileiro. So let's just now very briefly review the core practices that are covered for this whole retreat. And for the next year, I hope I come back. You too? We won't do Turkel. We'll wait until our time is ripe. Mm-hmm. That means, but this retreat and next year's retreat, both together as a synthesis. Once you've determined if you are, in fact, a person of inferior faculties, then you know you need a gradual path. And so then you actually begin with recognizing the primacy of mind, but then immediately seeing it's not really here. Mm-hmm. So you already get some taste, some intimation, not full realization, but by probing into it exactly as he said, origin, location, destination, and so forth, then already from the beginning, you have some sense, I couldn't find it. My mind, which is the basis for me designating myself as a mind-haver, sentient being, my mind, weird, I can't find it. Então vamos fazer agora uma revisãozinha das práticas todas que a gente viu até agora e que a gente vai continuar vendo no retiro do ano que vem, porque ele espera voltar e a gente também espera que ele volte, né? O Lama já convidou, inclusive, né? Então, já está fechado. Né? Eu também bem. Então, as práticas que a gente vai continuar vendo, porque nas outras fases que ele vai ensinar ano que vem, está todo galo, mas ele não vai ensinar essa parte para a gente. Ele vai deixar para quando a gente estiver amadurecido, né? Porque não faz sentido. Então, mas das práticas que a gente vai ver nesses 2 anos, de uma forma ampla, assim, a gente começa já de saída, já tendo um insight sobre... Não, primeiro a gente estabelece a mente como sendo a primordial, entre corpo, fala e mente. Mente é primordial. Mas aí, em seguida, já vem a prática de Vipassana na mente. A gente procurar origem, localização e destino. E a gente começa a observar a mente e fala aquilo que a gente que é o primordial, a gente não acha, né? Então a gente já, de saída, a gente já não tem a prática de a minha mente. Não consigo nem encontrar. Então a gente começa já por aí. We are sentient beings. Go ahead. Então, como a gente não encontra, a gente não consegue nem dizer que é ser senciente. Porque os seres sencientes, a definição de ser senciente é aquele que tem uma mente. Se a gente não consegue encontrar a mente, a gente nem consegue dizer que é ser senciente. We are sentient beings. We are not Buddhas. Precisely because we have minds. Not Dharmakaya. Minds that are dualistic minds, that are caught up in self-grasping and imbued with all the mental afflictions and suffering from all kinds of suffering. We have minds like that, and therefore we are sentient beings. Então, nós somos seres sencientes, porque nós temos uma mente. Nós não somos Buda, porque nós temos uma mente que refica, que se apega, que se fixa. Então, nós somos seres sencientes porque temos uma mente.
Buddhists don't have minds, as in dualistic, klesha-ridden, and so forth. They don't have minds. Os Budas, eles não têm uma mente que tem dualidade, que se fixa, etc. Eles não têm essa mente. They're not sentient beings. Eles não são seres sencientes. But each of us can say with confidence, I'm a sentient being. Mas cada um de nós pode dizer com certeza, eu sou um ser senciente. But what's the basis for that confidence that I think each of us have? What makes you so sure that you really are a sentient being? Mas qual que é a base dessa confiança toda que a gente tem de ser um ser senciente? Com base no... Por que você tem tanta certeza, com base no que você tem tanta certeza de ser um ser senciente? You're quite sure that you're not a Buddha, right? A gente tem certeza que não é Buda, né? Eu tenho. But are you a sentient being? Mas você é um ser senciente? Certeza. Confident. Muita certeza. And what's the basis of that confidence? E qual que é a base dessa confiança? I have a mind. Eu tenho uma mente. That one. Dualistic, klesha-ridden, suffering. I have one. I'm a sentient being. I'm a full member of the club. Eu tenho uma mente que se apega, que sofre, que tem aflição mental, que é dualista. Eu sou membro 5 estrelinhas do ser senciente. Do clube do ser senciente. So then Padmasambhava comes along and say, oh, you're a sentient being, are you? Aí Padmasambhava chega e fala, você é um ser senciente, né? You belong to the club of sentient beings? Você é do clube dos seres sencientes? E a gente... Good. Show me your membership. Aí, tá bom, então mostra aí sua carteirinha. Show me your mind. Mostra a sua mente para mim. I'm sure. Peraí, eu já vou... I'm sure it's here somewhere. Let me get back to you. Olha, eu sei que está em algum lugar, eu não estou conseguindo achar, mas eu volto aqui já já. Like the Buddha is the doorkeeper at Club Samsara. The board? The doorkeeper. Ah, Ask for your membership before you get in. Então, o Buda é o porteiro. E ele pede a sua carteirinha antes de você entrar. Guru Rinpoche says, you're sure you have a mind, but you can't find it. Show me your mind, and then I'll let you into the club. And then you can play with everybody else. Daí o Guru Rinpoche tá lá na porta, fala assim, então você tem mente, né? Então mostra aí você pode entrar e ficar brincando lá com todo mundo. Disco Samsara. Samsara, discoteca do Sansara. Very elite. Only sentient beings get to go in. Só seres sencientes, é um clube de elite, só seres sencientes que entra ali. And so you tell Padmasambhava, I'll get back to you. Aí você fala para Padmasambhava, você fala, eu volto já. And you look again and again. Come on, mind. You got to be here somewhere. Aí você olha de novo. Ô, mente, vamos aí, cadê você? Você tem que estar em algum lugar. And you come back to Padmasambhava, I still couldn't find it, but believe me, I'm sure it's there. Aí você volta para Padmasambhava e fala assim, olha, eu não encontrei, mas eu tenho certeza que está em algum lugar, calma, eu já volto já. And they said, I've heard that one before. Aí ele fala, já escutei isso antes. If you can't show me your membership, you're not getting in. E se você não mostrar sua carteirinha, você não vai entrar. It's like saying, I'm a homeowner. É como se você dissesse que você é o dono de uma casa. You go to a bank and say, I want a loan. What do you have collateral? I own a house. Aí você vai no banco, você fala, eu quero um empréstimo, porque eu tenho, mas para esse empréstimo eu tenho uma casa. The loan officer says, very good. Show me your house. Aí o banqueiro fala assim, beleza, então mostra aí sua casa. I've got a very nice house. Eu tenho uma casa linda. Yeah, what's its address? Então qual que é o endereço? I'm not sure. Eu não sei direito o endereço. But I'm sure it's out there someplace. Mas eu tenho certeza que tem uma casa em algum lugar. Eu tenho essa casa em algum lugar. Denied. Aí você You got a house, but you don't know where it is. You don't know the address. You've never been there. Yeah, sure. Aí você toma uma carimbada, empréstimo negado. Você vem aqui e fala que tem uma casa, não sabe o endereço, nunca foi lá. Tá bom, beleza, tem uma casa, tá bom. So from Padmasambhava's perspective, you're just not cutting it. You're not making it.
You're just not persuaded. You've not persuaded him that you're a sentient being because you can't even find your mind. Então, Padmasambhava, ele não dá para você dar uma volta nele, porque você não conseguiu convencer Padmasambhava de que você é um ser senciente, que você tem uma mente. So we start there. Can you find your mind at all? Which means, can you find the basis for your very confident identification of, I am a sentient being, I'm not a Buddha. Can you find it? Então a gente começa por aí, procurando essa mente, que é a base da confiança de a gente ser um ser senciente e não ser um Buda. Você consegue encontrar essa mente? A gente começa por aí. And then you go right into taking the impure mind as your path. E aí a gente segue no caminho, tomando a mente impura como caminho. But from the very start, even before you begin, resting in stillness, observing motion, even before you begin, you're already sown the seeds of doubt. Is there really a mind that is still observing these activities of the mind? Mas desde o começo, então a gente, antes de a gente repousar na quietude da mente, repousar na quietude da consciência, observando os movimentos da mente, a gente já semeou, plantou a dúvida. Mas será que essa mente existe de verdade? So along this course of taking your mind as the path, you're settling your mind into its natural state. Nominally, we can say you're cultivating shamatha. Então, desde o início, então a gente, para tomar a mente como caminho, a gente estabelece a mente no estado natural. Nominalmente, então a gente está cultivando shamatha. But on this path, it's really not so much a matter of cultivating shamatha, cultivating stability, cultivating clarity, but rather releasing grasping, which then results in stability, releasing grasping to dullness and so forth, and then revealing luminosity. So this path of settling the mind in its natural state, as I've said before, much more a matter of gradually discovering shamatha, and then fully discovering shamatha, rather than working out in a gym and cultivating stability, cultivating relaxation. No, it's just releasing. Mas, então a gente fala que está cultivando shamatha, né? Mas na verdade neste caminho, nessa abordagem, a gente não está verdadeiramente cultivando. A gente está soltando a fixação, soltando as fixações todas. Então, naturalmente, surge a estabilidade. A gente está soltando a fixação à sonolência, esses estados mentais embotados. Então, a luminosidade está se revelando. Então, na verdade, shamatha está se revelando, até que se revela plenamente no atingimento de shamatha. Mas não é como se a gente estivesse numa academia, cultivando estabilidade, cultivando relaxamento. A gente está permitindo que isso se revele para nós no caminho. So Dzogchen, and this is cutting through to original purity, that we're beginning right there in taking mind as a path. We're already practicing Dzogchen. Why is it practicing Dzogchen and not simply watching your mind? Então essa prática que já é de atravessar para a pureza original, que já é Dzogchen, por que é Dzogchen e não é só uma prática de shamatha? Because of context. Por causa do contexto. Most explicitly, as you have your first session of settling mind, taking the mind as a path, from the first session, it's already imbued with, implicitly, but it's there, holding it. Tibetan says zimba, which means to hold. It's imbued with the clear understanding, mind is primary. Mind is rootless and baseless. It's imbued with that insight from the beginning, a little bit, but it's still like yeast that you put into dough. Well, it's not risen yet, but give it time, and that little bit of yeast into the dough that you well needed. It's just a little bit of deep yeast, but as you let it rise, the whole loaf will rise, right? And so we imbue the yeast of insight into emptiness in the mind as we take the mind as a path. Então, por que não é só uma prática de shamatha, né? É Dzogchen? Porque desde o início da primeira prática de tomar a mente como caminho, mente impura como caminho, essa prática ela já está imbuída. O Lama diz que é como se fosse essa palavra imbuída é como se fosse uma coisa que sustenta, assim, que vai indo junto, que vai segurando, né? Junto, assim, toda a prática. Desde o começo, essa prática de tomar a mente como caminho já está imbuída, a gente já teve uma compreensão clara de que a mente é primordial. E a gente já teve um insight sobre a vacuidade dessa mente.
a gente já investigou origem, localização e destino, né? Então, a gente já tem algum insight sobre a vacuidade dessa mente, que essa mente não é inerentemente existente. Então, isso é como se fosse apoiando a nossa prática. E diz que é como se fosse um fermento que você joga num bolo, na massa de um bolo, né? Ainda não cresceu, mas você dá um tempinho, aquilo... Então, essas duas coisas, a noção de que a mente é primordial e a vacuidade da mente é como se fosse o fermento da nossa prática, de Dzogchen, nesse caso. But Dzogchen, of course, is not a standalone. It's not an independent yana, spiritual path or vehicle. It's couched within. It's embedded, like a flower embedded in a pot. The flower of Dzogchen is embedded in the pot of Vajrayana. Mas o Dzogchen, por si só, ele não é um yana, um caminho separado, independente. Ele está inserido, né, ele está baseado no Vajrayana. And that's embedded in the pot of Mahayana. E o Vajrayana está inserido no caminho do Mahayana. Bodhicitta, ultimate and relative bodhicitta. Ultimate realization of emptiness, relative bodhicitta. Relative bodhicitta. Então, ele está inserido nas duas bodhicittas, na bodhicitta absoluta, que é a realização da vacuidade, e na bodhicitta relativa. So as you're doing this simple practice, the technique, it's imbued with understanding of primacy of mind, imbued with some understanding, the emptiness of mind. It's imbued with bodhicitta as your motivation for doing it at all. Então, essa prática simples, primeira, que parece a primeira que a gente está fazendo de tomar a mente impura como caminho, ela já está imbuída da compreensão de que a mente é primordial. Ela já tem algum insight sobre a vacuidade da mente. E ela tem como motivação a própria bodhicitta. And the teachings of the second and third turning wheel of Dharma, of objective emptiness, subjective tathagata garbha, these are embedded in, one more flower pot, these are embedded in the teachings of the first turning wheel of Dharma. Então, os ensinamentos do segundo giro da roda do Dharma e do terceiro giro da roda do Dharma, então da vacuidade objetiva e da Tathagata Garbha, esses... Tathagata Garbha subjetivo, esses como se fosse um outro potinho de flor, uma flor num outro potinho de flor, estão inseridos no primeiro giro, apoiados pelo primeiro giro da roda do Dharma. And the core of the first turning, of course, is the Four Noble Truths. E a essência do primeiro treinamento, é claro que são as 4 nobres verdades. The understanding of which, of course, gives rise to a deep existential disillusionment with samsara and a passionate yearning for liberation, and that is the spirit of definite emergence, generally called renunciation. Então, as 4 nobres verdades, elas nos dão uma desilusão com o samsara e um desejo de atingir a liberação do samsara. Então, esse desejo de atingir a liberação é o espírito que o Lama chama de espírito definitivo da emergência ou do despertar, que é a renúncia. So the technique of taking the mind as a path, just a technique. You can understand it, you can teach it anybody can practice it. Então, a técnica de tomar a mente como caminho, ela é simples. Você pode aprender, você pode ensinar para qualquer um pode fazer essa prática também, a técnica. A materialist, atheist, religious fundamentalist, anybody can practice. Qualquer um pode praticar, ateu, materialista, budista, qualquer um pode praticar essa técnica. But it's not Dzogchen. Mas não é Dzogchen daí. It's just resting in awareness, observing the mind. É simplesmente repousando na consciência e observando a mente. Is that by nature virtuous? Is it virtuous to just rest in awareness and watch the mind? Is that virtuous? Essa técnica em si é virtuosa? Descansar na consciência e observar a mente? É virtuoso isso? Or just resting in awareness and peripherally being aware of the rhythm of the breath? Ou repousar na consciência e perifericamente ter noção do ritmo da respiração? Isso é virtuoso? You could do either of those in preparation to rob a bank. Você pode fazer essas duas práticas como preparo para roubar um banco. Before I rob the bank, I want to be physically very relaxed, still and clear. Antes do assalto do banco, eu preciso estar bem relaxado, estável, claro. If fear and anxiety arises, I just want to be aware of it. Stick them up, give me my money or I'll kill you. I want to be very calm when I say them. Se surgir medo, ansiedade, eu vou deixar aquilo surgir, desaparecer, porque quando eu falar
Mãos ao alto, me passa a grana. Eu quero estar bem calmo, bem estável. So the same practice could be preparation for something really evil. It can be the practice motivation for just getting relief of stress, which is nice, but not virtuous. Essa mesma prática, ela pode ser uma preparação para uma coisa muito do mal, ou pode ser também só para relaxar, aliviar o estresse, que está bom, mas não é virtuoso. But when that same technique, no alteration, that same technique, anybody can do, is imbued with renunciation, imbued with bodhicitta, imbued with the understanding of primacy of mind, imbued with the understanding of mind as empty, that's a Dzogchen practice. Agora, se essa mesma técnica de tomar a mente como um caminho, ela está imbuída da renúncia, daí de bodhicitta, daí da compreensão de que a mente é primordial, e daí de que essa mente é vazia, aí essa é uma prática de Dzogchen. So the technique itself, to use the classic metaphor, is the tip of the iceberg. That's what anybody can see. Or you say, what are you doing? I'm doing this. Oh, good, I understand. Tip of the iceberg. But why that iceberg can sink the Titanic of samsara is not what's on the surface. It's everything beneath. And that's what makes this virtuous, makes it dharma, and makes it dzogchen. Então, a técnica em si é a ponta do iceberg, que é uma que qualquer pessoa consegue ver. Agora, por que aquele iceberg é suficiente para afundar o Titanic? Aí é porque tem renúncia, bodhicitta, e toda a compreensão que a gente falou, da mente primordial, vacuidade da mente. Isso faz com que seja, de verdade, uma prática do Dzogchen. And that yeast of your initial insight or some sense of the emptiness of your own mind with which you begin, as you really follow this path, you will, as it stated so clearly, you will experience meditative experiences. You will experience upheavals, outwardly, inwardly, and psychologically. You will. And if you identify with them and reify them, they will be maras and they will block you like a brick wall. Então, conforme você entra no caminho, mas com esse fermento, né, da compreensão de que a mente é primordial e que ela é vazia, né? Mas você entra no caminho, você vai experienciar perturbações físicas, perturbações psicológicas, perturbações do ambiente, você vai experienciar isso. Agora, se isso surgir, você se identificar e reificar, isso vai ser uma parede de concreto na sua frente, vai ser um mara de verdade, vai bloquear você completamente. And some of these meditative experiences, of course, are very appealing. E algumas dessas experiências meditativas, esses niyamas, são muito atraentes. Along the path, before you achieve shamatha, you will certainly, sooner or later, you will have spikes as you're just resting in awareness. You have spikes of a sense of well-being or bliss coming up. E daí, mesmo antes de você atingir shamatha, bem antes de você atingir shamatha, você está ali repousando na consciência, você vai ter um pico de bem-aventurança, de bem-estar. Bliss comes, oh, I like it. E aí, naquela bem-aventurança, você fala, ai, que delícia, eu gosto disso. I want to keep that. Ai, eu quero ficar com isso. That's real. Isso é real. Just blocked you. Bloqueou você. Likewise, the luminosity. Likewise, the serenity. Oh, I like that. Reify it. Down comes the door, crashing down. That's all you get. If you're happy with that, that's all you get. Mesma coisa com a luminosidade, mesma coisa com a serenidade. A hora que você pegar aquilo e falar, ai, que delícia, eu quero isso para mim, fechou a porta para você. Se você quer ficar com isso, se é isso mesmo que você quer, isso é só o que você vai conseguir. A porta está trancada para você. And then you'll lose it. E aí você perde. Nyam are transient, they're fleeting. Os niyamas são transitórios. Eles são And fugazes. then you look at your retreat and said, my retreat's not going very well. Aí você olha para o retiro e fala, meu retiro não está indo muito bem. I think I'm wasting my time. Acho que eu estou perdendo meu tempo. I should get out there and do something. Acho que eu tenho que sair daqui e fazer alguma coisa. Engage in verbal and physical activities. Much better. Fazer atividades físicas e verbais, isso é muito melhor. Bye bye, Dzogchen. It was nice visiting. Tchau, Dzogchen. Foi bom te encontrar. So you have to bring the insight, have to bring in the vipassana of not identifying with these things that are so appealing and not reifying, because you like to keep them,
No, you have to bring in the insight and emptiness of the bliss, luminosity, non-conceptuality, so they arise and don't act as obstacles. Então, você precisa trazer com você para a prática esse insight sobre a vacuidade, para que quando surgir esses picos de bem-aventurança, de luminosidade e de serenidade, você não queira agarrar, se identificar com eles, agarrar, e para que eles não ajam como obstáculo para você. To be motivated to do that, you really need renunciation and bodhicitta. Para se motivar a fazer isso de verdade, você precisa mesmo de renúncia e bodhicitta. Without that, you'll be satisfied quite quickly. Sem isso, você vai ficar rapidamente satisfeito. Yeah? I wanted happiness, I got happiness. So I'm happy, I'm fine, I'm good. Se você queria ser feliz, você vai ser feliz. Então, beleza, estou bem. And then when it dissipates, it disappears. Daí quando isso dissipa e desaparece... Well, shucks. You know shucks? Não. Aí I você lost it. vai ficar bravo, assim, perdi. And then many people, they say, well, that wasn't worthwhile. E aí muitas pessoas vão pensar, não valeu muito a pena. I think I'll become a wine connoisseur. A wine connoisseur. Eu acho que eu vou virar um sommelier de vinho. I've heard about ayahuasca. Very interesting. Ouvi falar desse ayahuasca. Acho que eu vou lá tentar, provar. And mushrooms. I've heard they can be very nice. Cogumelo, puta, deve ser bem bom. And then one thing you can count on, I mean really you can count on, is good old-fashioned marijuana, you know. E se tem alguma coisa que você pode apostar que dá certo, é a boa e velha maconha. I wanted happiness, now I find a happiness that really is sustainable. Se eu queria uma felicidade, ser feliz agora, eu tenho certeza agora eu encontrei alguma coisa, uma felicidade que é sustentável. And if you don't have I think she's had some practice. Guru Yoga Lama. No, Lama. Not me. We believe her, don't we? Ele acha que eu estou praticando. Eu falei que não, que é Guru Yoga isso. Eu falei. I'm still high. Ainda está no barato ainda. Do you have any snacks? You see them? I'm getting the munchies. Perguntou se tem algum salgadinho, alguma coisa lá, larica. Coming back to taking the mind as a path. Então, voltando para tomar a mente como caminho. There are the very appealing nyam, like those, and then of course there are all those upheavals, and they're not appealing at all. Então tem todos essas perturbações que são super atraentes, mas tem aquelas também que não são coisa nenhuma atraentes, nem um pouco atraentes. And if you don't learn how, through applying that yeast, that initial insight into emptiness, if you don't learn how through practice, like a soldier becoming a warrior, by going through one battle after another battle after another battle, and learning how to be a warrior, and not just be a soldier who knows how to clean his gun, then if you learn how, through going out onto the front lines and dealing with these upheavals, and bringing in the insight into emptiness, then each time they arise, you'll have one more conquest. This upheaval arose, and I applied my insight into emptiness, and it released itself. And then this upheaval arose. This one was outer, this one physiological, this one psychological. But I applied my insight, and then it released. I applied so it's like a soldier that wins one battle after another, and you're winning them by more and more fully integrating your insight into emptiness with your shamatha. Então, se você desde o início
trouxer, cada vez que qualquer tipo de perturbação surgir, se você trouxer aquele fermentinho da prática, da compreensão da vacuidade, né, para aquela perturbação, e você conseguir aplicar isso na prática, e aquela perturbação se desmanchar na sua frente, você vai ter vencido uma batalha, como se fosse um soldado que vai ganhando uma batalha atrás da outra, vai se transformando num guerreiro de verdade, não só num soldado que sabe limpar a arma, mas um guerreiro que vence uma batalha atrás da outra, né? Uma batalha depois da outra. Então, se cada perturbação que surgir, seja ela física, psicológica, externa, você aplicar a noção, o insight sobre a vacuidade, e aquilo se dissolver na tua frente, e aí surge uma outra perturbação, você aplica o insight da vacuidade, aquilo se dissolve na sua frente. Então, você vai se fortalecendo cada vez mais na prática. E isso significa que cada vez que surge essa perturbação, você está unindo shamatha com vipassana e aplicando na sua prática e deixando aquelas perturbações se dissolverem. So in order to move along the entire path of taking the impure mind as the path, then sooner or later, with maybe many losses and suffering, sooner or later, you really do need to win every battle. Every battle. By not fighting with it, of course, but by bringing in, and applying and strengthening your insight into emptiness, and not just practicing shamatha. Because emptiness protects your shamatha. So it doesn't get blocked, you don't give up. So by the time you come to the end of the path, and your mind has settled in its natural state, then by the time you're there, you have been cultivating vipassana all along. And by the time you're there resting in the substrate consciousness, you already have some insight. Cultivated all along the path into the emptiness of your own mind. So you're bringing those two coming together, and now you've settled your mind in its natural state, and now you're ready for phase 2. Então, se desde o início a gente vem cultivando desde o início na prática tomar a mente impura como caminho, a gente vem cultivando o insight sobre a vacuidade de tudo que surgir ali, a gente vai precisar, na verdade, vencer todas essas batalhas ao longo desse caminho até o final, até estabelecer a mente no estado natural. Então, cada vez que a gente vai precisar vencer, não enfrentando na porrada, mas trazendo a compreensão da vacuidade. E a gente vai, então, até o final do caminho, quando, por fim, a mente se estabelecer no estado natural, a gente vai ter cultivado vipassana e shamatha o tempo todo até ali. E não só shamatha. Então, vipassana é como se protegesse a prática de shamatha para que os obstáculos não virem paredes, né? Não virem muros que te tranquem, assim. Então, no final, quando a mente se estabelecer no estado natural, a gente já vai ter cultivado o shamatha e vipassana ali, junto. Os dois ao mesmo tempo. A gente vai chegar com os dois juntos já. So imagine you've achieved shamatha. Então, imagina que você atingiu o shamatha. All you're experiencing is the substrate consciousness and the substrate. E tudo que você está experienciando, então, é a consciência substrato e o substrato. And your experience of this self-illuminating mindfulness, by which you understand, you know, you taste the substrate consciousness, that's flavored with bliss, luminosity, non-conceptuality. Então, você na quarta atenção plena, que é a autoiluminadora, você experimenta, você tem o gostinho de que a consciência substrato, ela tem essas três qualidades. Continually. Bem-aventurança, luminosidade, não conceitualidade, e continuamente. So just these three streams are flowing into your stream of consciousness. The bliss is there, luminosity is there, non-conceptuality is there, flowing, 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 flowing. Very sustainable. E esses três rios da bem-aventurança, da luminosidade, da não conceitualidade, eles estão fluindo juntos, continuamente, com muita estabilidade. And now you know, now's the time to recognize that even after you've achieved shamatha, these three qualities are still nyam. E aí é a hora de você reconhecer, quando você atinge shamatha, que essas três qualidades são nyam. So you have to so relax. Então, você precisa estar muito relaxado. Again, you don't contract. You release the identification with bliss, luminosity, non-conceptuality.
Você está bem relaxado, sem nenhuma contração, e você solta a identificação com a bem-aventurança, com a luminosidade, com a não conceitualidade. It's like sending your child off to school. All right, I trust you. Bye. And you. Como se você estivesse mandando seu filho para a escola. Pode ir, eu confio em você. Tchau. And then you bring in the real insight of emptiness. And they don't go away, of course. You're just not identifying with them. They're still there. But as you're experiencing these three qualities, as you're experiencing awareness itself, you bring in your insight. The bliss is empty. Luminosity, non-conceptuality. Awareness itself is empty. Not only you're not identifying with it, because you've been cultivating this all along from the very beginning. The qualities of substrate consciousness, the substrate consciousness itself, empty. That which is experiencing the substrate consciousness. Baseless, rootless. Então, quando você está nesse ponto e você soltou a identificação com as três qualidades da consciência substrato, elas não desaparecem, elas continuam ali, mas você não está identificado com elas. Então você traz o insight de novo. E aí você investiga cada uma delas. Bem-aventurança, vazia. Luminosidade, vazia. Na conceitualidade, vazio. Você volta, investiga a própria consciência substrato, vazia. Você investiga aquele que está experienciando a consciência substrato, vazio. Não tem base e nem raiz. Now you finished phase 1, complete. Então, aí você terminou a fase 1, completou. You're ready for phase 2. Aí você está pronto para a fase 2, This is very short. que é bem curta. It is just, now that you're this close, and all the barriers are broken down, you're this close, like one wall that's made of paper between where you are and direct identification of your own face as Rigpa. Then you're there, and then you just receive pointing out instructions, exactly those that are in the text. It's just like, I know you're friends with Stella, but if you can't find her, I said, Gianna, she's right there, look. Maybe you're looking around, where's Stella, because they're old friends. No, she said, Alan, I don't see Stella, is she still here? Yeah, she's right here, look. And oh, there's Stella. Okay, you've just identified Stella. It's like that. Your pristine awareness is right here. It's not behind you, it's right here. But it needs to be pointed out. And it's so easy. It's so easy. And now you've entered the path. Então você está nesse ponto da prática, no final da fase 1, em que você já identificou a vacuidade de tudo que poderia ser obstáculo para você, né? Então você está naquele ponto, realizou Shamatha junto com Vipassana, está ali. Aí a fase 2 é muito rápida, ela é muito breve. Ela é uma instrução de apontamento da natureza da mente, de Rigpa, né? Então você está agora entre onde você está e Rigpa, tem uma parede de papel, fininha, né? E é como se fosse assim, a gente está aqui, ele sabe que eu e a Estela somos super amigas. Então, mas vamos supor que eu estou procurando, cadê? Nossa, não estou vendo a Estela, não estou vendo a Estela. Ela falou, Lama, você está vendo a Estela? Aí ele fala, está ali. Aí você, Estela, você está aí. Então, é assim, é muito simples, porque a natureza, a Rigpa está aqui, nesse instante, não está em um outro lugar, né? Mas a gente precisa de uma instrução de apontamento, alguém que aponte para nós, está ali, como o que está aqui no texto, como as instruções estão aqui no texto nessa fase 2. So, now that you've achieved shamatha, have genuine insight into emptiness, and you've identified Rigpa, from now on, your core practice is resting in Rigpa, free of the 9 types of activity. Então, nesse ponto, você atingiu Shamatha, realizou a vacuidade, identificou Rigpa, agora a sua prática durante todo o tempo vai ser repousar livre dos 9 tipos de atividade. Você atingiu o caminho. And just by resting, free of activity, in open presence in Rigpa, the shamatha will deepen, the vipassana will become clearer and clearer, freer and freer of conceptualization, and your identification of Rigpa will also be freer and freer of any kind of veils or obscurations. Então, só porque você repousa em Rigpa, livre das 9 tipos de atividades, então Shamatha vai se aprofundar cada vez mais, Vipassana vai ficar cada vez mais livre de qualquer
conceitualização. E Rigpa vai ficar também cada vez mais clara, mais livre de qualquer véu. That's your core practice. That's your home. Essa é a prática, esse é o seu lar. But of course, you can augment that, enrich that. For example, with Guru Yoga, very powerful. Mas é claro que você pode enriquecer a sua prática com Guru Yoga, que é muito poderoso. Maybe with Chuk, which Dujum Lingpa will talk about. That can augment. Talvez com Chuk. Essa prática também, que do John Limpa fala aqui também, pode intensificar. You may, if you wish, augment it with some stage regeneration practice, maybe some Tummo, stage of completion practice. You can augment it, but this is what's being augmented. Resting in Dharmakaya. Então você pode intensificar a sua prática com estágio da geração, ou Tummo, estágio da completude, mas essa é a prática, repousar no Dharmakaya. That's the whole path. Esse é o caminho todo. With that, you can achieve rainbow body. Com isso, nós podemos atingir o corpo de arco-íris. And each of these phases, the shamatha, the vipassana, and resting in Rigpa in open presence, each of these, I'm teaching them now only because, number one, they're very powerful and so forth, but I would not teach them if I did not feel that everyone here is suitable to practice them if you have the faith, the enthusiasm, the intelligence to do so. So it's not too soon. Whoever you are, it's not, even if this is your first retreat, if upon hearing these teachings, engaging in the practices, some confidence of the three types of faith arises, enthusiasm, I'd really like to do it, and you're doing it with intelligence, remember the teachings, applying them correctly, then we can engage in all three of these, the vipassana, the shamatha vipassana, and open presence. It's not too soon. You won't become a marmot, don't worry, because of context. Então, esse é o caminho todo, né? Shamatha, Vipassana e repousar na presença aberta, repousar em Rigpa. E ele não estaria ensinando isso para nós se ele não achar... Primeiro, é maravilhoso, é um ensinamento maravilhoso, né? Mas também, se ele não achasse que todos nós, que cada um de nós aqui, mesmo que seja o primeiro retiro, cada um de nós aqui, tem completa... Se surgir a fé, os três tipos de confiança, entusiasmo e compreensão, entusiasmo de falar, sim, eu quero fazer isso, eu gosto disso, eu quero fazer isso, e a compreensão de todo o ensinamento, se cada um de nós aqui começar a colocar em prática hoje, não é cedo demais. Então, hoje, a gente pode se dedicar à prática de shamatha, de vipassana, de presença aberta. Não é cedo demais para a gente fazer isso. At the beginning of this retreat, when I explained format, I said at the beginning of each morning session, I begin with a brief preamble, and then we'll go to meditation. Então, no começo do retiro, quando ele falou como ia ser o formato, né, das sessões, ele falou assim, nós vamos começar de manhã com um pequeno preâmbulo, daí nós vamos fazer uma prática. That was my brief preamble. Esse foi o pequeno preâmbulo de hoje. Only 1 hour. Só uma horinha. It could have gone on a lot longer. It could have gone on a lot longer. Podia ser muito mais longo. But only 1 hour. Mas só foi uma horinha. So what I'd like to do for today, our last full day, 4 sessions. We're about to begin the first. Taking the mind as a path. Então, o que ele quer fazer hoje, o dia todo, começando agora com essa sessão, é tomar a mente como caminho. As a Dzogchen practice, as a practice of cutting through to original purity. Como uma prática de Dzogchen, como uma prática de atravessar para a pureza original. Not just a technique. Não só como uma técnica. In the second session, I'd like to just begin with that and then go into our closest facsimile, approximation, resting in Rigpa in open presence. E daí, na segunda sessão, a gente, então, vai fazer a nossa melhor aproximação, né, de repousar em Rigpa, em presença aberta. So the morning 2 sessions will be the Ngondo. Então, as 2 primeiras sessões vão ser Nondro. And the 2 sessions in the afternoon will be the same, and that'll be the main practice. E aí, as 2 sessões da tarde vão ser as mesmas, mas aí vão ser a prática principal. Okay? Beleza? Good. Please find a comfortable Então, position. encontrei uma posição confortável.
So this will be a silent session, so you can single-pointedly engage in the practice and not multitask, going back and forth between your practice and listening to me. Então essa aqui vai ser uma sessão silenciosa, então a gente não precisa fazer essa multitarefa de fazer a prática e escutar a instrução do Lama.
Onaso. So that was our formal practice while in meditative equipoise, in formal practice. Então, essa é uma prática formal de equilíbrio meditativo. When we come back after 20 minutes, there'll be no preamble. We'll go right into meditation. Daqui 20 minutos, quando a gente voltar do intervalo, não vai ter preâmbulo, a gente vai direto para a meditação. We'll pick right up with taking the mind as a path, Nós vamos pegar de novo esse ponto de tomar a mente como caminho. and with a brief interlude of that, then go right into open presence. Então a gente vai ter um prelúdiozinho ali, depois a gente vai tomar, vai direto para presença aberta. So then we have this 20-minute interlude, which is post-meditative experience. Então nós temos esse interlúdio aí de 20 minutos, que é uma sessão pós-meditativa. And I'd really encourage you for these just 20 minutes to really put into practice Yangchen Rinpoche's guidance, what to do for conduct in between sessions. Então ele realmente nos encoraja durante esses 20 minutos a colocar em prática o que o Yantan Rinpoche nos ensinou sobre como agir durante as sessões. And that is to Entre rest, sessões. make your home, like the poem that comes back, you come back to, make your home just resting for just 20 minutes. Resting, whatever you're doing, you're walking, going to the bathroom, whatever. But whatever you're doing, your awareness is just resting in stillness in a non-conceptual but very open mode. Então, esse ensinamento de Yantan Rinpoche é para entre as sessões, como o ioiô. Seja lá o que quer que a gente esteja fazendo, caminhando, indo ao toalete, qualquer coisa assim, a gente repousa na consciência e observa não conceitualmente o que estiver acontecendo. And whatever thoughts come up, Seja quais forem os pensamentos que surgirem, let them come up. deixe-os surgir. Don't modify them, don't block them, Não modifique, não bloqueie, but don't identify with them. mas não se identifique com eles. I don't think you really need to think about anything for the next 20 minutes. Ele não acha que a gente, de fato, precise pensar em alguma coisa durante esses 20 minutos. We have almost nothing to do here. Nós não temos quase nada para fazer enquanto a So gente está as he said, aqui. just rest in that flow of very attentive, very discerning awareness. And thoughts come up, they just go arising, releasing by themselves. Então, a gente permanece repousando nessa consciência clara, discriminativa, e os pensamentos vão surgir e vão se liberar, se autoliberar. It's very hard to do that if you're talking. É muito difícil fazer isso se você estiver falando. So for just 20 minutes, Então, por 20 minutos, just 20, só 20, rest your speech in its natural state. deixa a fala repousar no seu estado natural. Effortless silence. Um silêncio sem esforço. So when we come back, we'll just slip seamlessly right into the next session. Daí, quando a gente voltar, a gente vai entrar novamente sem nenhuma interrupção nessa nova sessão. So I won't talk either for preamble. We'll just go right into meditation. Ele também não vai falar nada como preâmbulo, nós vamos direto para a meditação. And then during the session, I'll try to give just enough, but no more, just to guide you, E aí, durante a sessão, ele vai só falar um pouquinho, só o suficiente para nos guiar, to point out the way. para apontar o caminho. Okay? Tá bom? Good. So let's come back at 5 minutes before the hour Então, a gente volta às 10:55 and practice continuously. e praticar continuamente.